Lá no livro do Apocalipse, o Cristo ressuscitado faz uma declaração bem enigmática sobre ter um conjunto de chaves. Mas afinal, o que essas chaves abrem e por que elas são tão importantes? Bora mergulhar nesse mistério. A citação que dá o pontapé inicial em tudo é essa: Tenho as chaves da morte e do Hades. Isso aqui é uma declaração de poder numa escala cósmica. Mas, na prática, o que isso realmente significa? Para entender, a gente primeiro precisa decifrar quem é que tinha o controle dessas chaves antes. Essas são as grandes perguntas, né? O que significa de verdade ter as chaves? Quem mandava nelas antes e como é que elas foram conquistadas? Para achar as respostas, a gente precisa voltar um pouco no tempo, entender como a morte era vista no mundo antigo. Para sacar o poder dessas chaves, primeiro a gente precisa entender como o pessoal daquela época enxergava a morte e o submundo. Não era só um conceito, sabe? Era um adversário de verdade. No pensamento antigo, o submundo, que eles chamavam de Sheol, não era só um lugar para onde as almas iam. Ele era imaginado como uma entidade viva, consciente e predadora. Um inimigo com vontade própria. A poesia do Antigo Testamento, então, nossa, ela pinta um retrato bem assustador da morte. Ela prepara armadilhas, guia as vítimas dela como um pastor sombrio e o mais sinistro de tudo, ela tem um apetite que nunca acaba. A morte não era um evento, era um inimigo cósmico número 1. E olha só, essa passagem de Isaías ilustra isso perfeitamente. O submundo é retratado como um monstro faminto, abrindo a boca para devorar tudo. Isso não é uma linguagem passiva, né? É a imagem de um predador ativo, sempre com fome. Então, o ponto crucial é este. Na teologia do Antigo Testamento, todo mundo, fosse justo ou injusto, ia para esse reino sombrio. E o detalhe mais importante, ninguém, nunca, tinha voltado de lá. Era o destino final, sem escapatória. E isso nos leva direto para a morte de Cristo. Mas, em vez de ser uma derrota, aquilo foi o começo de uma missão divina, uma missão ativa, uma verdadeira incursão em território inimigo. A sequência lá em Apocalipse é muito reveladora. Eu morri e depois, eis que estou vivo para todo sempre. Tá, mas e o que aconteceu nesse meio tempo? Naqueles dias, no túmulo, uma batalha cósmica estava rolando. A descida de Cristo ao Hades não foi uma estadia passiva, tipo, fiquei lá esperando. Não, foi uma batalha espiritual ativa. Ele entrou no domínio dos governantes do submundo para peitar eles, lá na casa deles. Pensa assim, a morte de Cristo não foi o cumprimento de uma sentença. Foi uma operação de resgate em escala cósmica, uma fuga da prisão para libertar toda a humanidade. E essa operação de resgate toda resultou numa transferência de poder dramática, que é simbolizada perfeitamente pelas chaves. No mundo antigo, chaves eram um símbolo muito poderoso. Quem tinha as chaves de uma cidade ou de uma casa tinha autoridade final, decidia quem entrava e quem saía. Era um símbolo de soberania total, de controle absoluto. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se as chaves representam o controle, quem é que estava no comando antes da vitória de Cristo? Pois é, os detentores originais das chaves eram a própria morte e o Hades. Eles eram os carcereiros. Eles controlavam os portões e garantiam que ninguém, absolutamente ninguém, escapasse do domínio deles. Uma mudança gigantesca estava prestes a acontecer. E o controle do universo, por assim dizer, estava em jogo. E aqui está a virada de chave, literalmente. Com a sua morte e ressurreição, Cristo tomou as chaves para si. Ele se tornou um novo e indiscutível detentor da autoridade sobre a vida e a morte. Mas a história não acaba aqui não. Tem uma outra chave mencionada na Bíblia que ajuda a gente a ver a imagem completa, a tal da chave de Davi. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías fala sobre uma figura chamada Eliaquim. A ele seria dada a chave da casa de Davi, o que dava a ele autoridade absoluta sobre o reino. E aqui está a conexão crucial, o pulo do gato. O próprio nome Eliaquim, em hebraico, significa Deus levantará. Ele não era só um oficial do governo, ele era um sinal profético apontando diretamente para o Cristo que Deus um dia levantaria dos mortos.
Então, no final das contas, essas duas chaves são como duas faces da mesma moeda, da mesma autoridade. Uma chave controla a saída do reino da morte, a outra controla a entrada no reino de Deus. E ambas agora pertencem a Cristo, o soberano sobre a vida e a morte. Então, para a gente amarrar tudo, a narrativa bíblica apresenta a morte como um inimigo personificado. Cristo não apenas morreu, ele invadiu o domínio da morte, tomou a autoridade, as chaves, e ao fazer isso, abriu o caminho não só para fora do submundo, mas para dentro do reino eterno de Deus. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se o conquistador da morte agora é quem tem as chaves, o que isso muda sobre a natureza daqueles portões, que por tanto tempo pareceram ser o fim da linha, intransponíveis?